Olá, tudo bem por aí? Esta é a segunda edição do nosso programa aqui no Mundial Telenotícias e estamos na reta final para esclarecer os fatos. A partir de agora, enfim, saberemos qual será o desfecho desta história que começou lá atrás, no finalzinho de 2022. O ex-presidente Jair Bolsonaro sentou-se na primeira fila de uma sessão de julgamento no STF que não permitiu a presença de alguns parlamentares, nem de advogados de defesa, como o desembargador Sebastião Coelho. Aliás, o desembargador foi até preso. Para muita gente, é difícil acreditar em um julgamento justo quando a própria defesa não tem acesso ao que está acontecendo. Torna-se complicado, se não quase impossível. O Brasil vive uma era de tormentas e os cegos continuam achando que é pouco. Vamos falar sobre isso nesta segunda edição do programa de hoje, que contará com análises do nosso comentarista Alfredo Bessoff. É logo depois do recado de nosso apoiador. Fique por aí que a gente volta rapidinho. Até já. Estava com problema no joelho, não estava tendo condições de andar, de fazer minhas atividades físicas. Mas uma semana de uso desse produto articular, que graças a Deus a minha vida mudou. Já tive uma boa melhora, eu já tive uma recuperação no joelho e não tenho palavra para agradecer a Deus, porque verdadeiramente esse produto, né, o articular, que ele resolveu o meu problema, né? Agora eu estou conseguindo andar, estou conseguindo já mexer o joelho, já estou conseguindo agachar, fazer algumas coisas que eu não conseguia. Então uma semana de uso já alcancei o sucesso. E muito obrigado por ter me dado essa opção de tomar esse remédio, que eu já tomei até injeção e nada tinha resolvido. Graças a Deus a minha vida mudou. Muito obrigado. Olá, meu grande irmão Paulo, que alegria mais uma vez aqui para falarmos desse produto maravilhoso que vem transformando vidas, que vem trazendo para a vida do brasileiro aquilo que a gente merece, uma vida sem dor, uma vida sem sofrimento. E você acabou de ouvir mais um depoimento real de uma pessoa, de um cliente que hoje não sofre mais com dor. E eu tenho certeza nisso que eu vou falar agora. O próximo depoimento vai ser você. Você que hoje sofre com dor, o próximo depoimento vai ser o seu. Gente, o articular que transforma vidas. E também quero aproveitar, Paulo, para mandar um grande abraço aqui para um telespectador fiel e também nosso cliente, o Paulinho Liverpool, lá da área naval da Marinha Mercantil. Um grande abraço, Paulinho, e parabéns aí por você ter colocado sua saúde em primeiro lugar. Só muda de vida quem toma atitude. Não dá pra querer resultados diferentes fazendo a mesma coisa. Por isso que eu falo, gente, se você sofre com dor hoje, dor crônica, dor no joelho, dor na coluna, dor nas articulações, e você não aguenta mais gastar o seu dinheiro com medicação de farmácia, faça como todo mundo tá fazendo. Faça como o Paulinho fez. Todo mundo está adquirindo Articular, que por quê? É o melhor produto ortopédico do Brasil. É o único produto que consegue dar resultado já a partir da primeira semana de uso. É um produto nobre, é um produto de fórmula premium, é um produto que tem tudo que você precisa. Gente, hoje nós estamos em primeiro lugar, por quê? Porque esse produto ele tem todas as propriedades que um ortopedista recomenda. Tem condroitina, tem magnésio, tem cúrcuma, vitamina D, cartilagem C2 e o poderoso ácido hialurônico ortopédico. Uma semaninha de uso, eu garanto pra você, você vai voltar a fazer coisas que hoje você faz com dificuldade. Pra você que trabalha bastante, tem uma rotina de trabalho muito puxada, é horrível a gente aceitar a viver com dor. E a produtividade ela diminui, não tem jeito. A pessoa que sofre com dor, ela não consegue trabalhar. Quando ela chega cansada do trabalho, não quer saber da família, não quer saber de esposa, não quer saber de marido, não quer saber de filhos, a pessoa só quer saber de deitar e dormir, tentar descansar. E o pior é que isso muitas das vezes nem acontece. A pessoa não consegue dormir, vira pra cá, vira pra lá, quando acorda estressada porque não dormiu direito. Gente, a dor acaba com qualquer um. Só que nós temos agora a oportunidade pra acabar com essa dor, porque o Articular que é um produto rápido, é um produto eficaz, porque quem tem dor tem pressa. E olha só, gente, o único produto no Brasil que tem o ácido hialurônico ortopédico dentro da cápsula. Isso significa que você que está me ouvindo agora não vai precisar aplicar aquelas injeções. Sabe aquela infiltração que aplica no joelho, que aplica na coluna? Pois é, aquilo lá é ácido hialurônico e já está presente no Articular. Então isso faz com que você não precise ficar indo atrás de medicações, muito menos ir atrás de procedimentos ortopédicos, gente. Basta você tomar 2 cápsulas ao dia e você vai ver a diferença que esse produto vai trazer para você com uma semaninha de uso. Você tem artrite, artrose, tem bursite, tendinite, fibromialgia, não tá aguentando mais desperdiçar o seu dinheiro com medicação, não tá aguentando mais o sofrimento todos os dias, então você vai tomar uma atitude agora. E eu tenho certeza que o próximo depoimento vai ser o seu. Para isso acontecer, você precisa ligar agora. Aproveita porque hoje temos uma promoção imperdível. Somente hoje, os 3.000 primeiros telespectadores que ligarem a partir de agora, eu vou dar o desconto máximo, tabela máxima de desconto para você hoje. Ligue 0800 591 4391. 0800 591
4391. Vou repetir, 0800 591 4391. Você vai ter em casa um produto que é um produto premium, um produto que substitui até cirurgia. Gente, já são mais de 3.600 cirurgias canceladas. Você tem noção do que é isso? Um produto ter uma força tão grande, capaz de tirar uma pessoa da cirurgia? Somente o Articulark, porque ele tem tudo o que você precisa. Não é cálcio, não é colágeno, não é Ora Pronobis, é muito mais do que isso. É o melhor produto ortopédico do Brasil. Articulark. Telefone 0800 591 4391. E olha só, para quem ligar agora, ainda vai ganhar de presente 2 pomadas ortopédicas, pomadas massageadoras, pomadas de fabricação própria, que tem componentes que realmente funcionam. Vai ganhar também aquele massageador profissional que é excelente. E o bom é que é portátil, você pode levar para qualquer lugar. Dá para fazer massagem no carro, no trabalho, em casa, em qualquer lugar que você for. E não para por aí. Para quem ligar agora, ainda vai levar para casa de presente o robô aspirador. Sabe aquele robô que anda pela casa inteira fazendo a faxina para você? Pois é, está em alta. E aqui eu trago para você pensando na sua saúde. É para poupar o seu esforço diário. Esse robô, ele entra debaixo da cama, do sofá, fazendo toda a aspiração. E para quem tem pet, cachorro, gato, animal em casa, ele é ótimo porque ele tira todos os pelos. Ele vai limpando a casa, é bem simples. Basta você apertar um só botão e ele vai limpando toda a sua casa. Tudo isso de presente para você. E o melhor, você não paga nada agora. Recebe em casa e o pagamento só pro final do mês que vem. Ligue e peça o seu. 0800 591 4391. 0800 591 4391, Paulo. Estamos de volta com o nosso programa de análises aqui no Mundial Telenotícias. Como dizer que o Brasil é um país democrático quando vemos direitos sendo tolhidos e usurpados em favor de uma mentalidade equivocada, de uma linha interpretativa extremamente repressora e perigosa? Sim, se repreende acessos e direitos a conteúdos processuais. No julgamento desta manhã no STF dos 8 acusados pela PGR no chamado Núcleo 1, os parlamentares bolsonaristas ou de direita foram todos impedidos de entrar na sessão. Apenas os que se declaravam de esquerda foram permitidos. O argumento da corte para justificar a proibição era de que os bolsonaristas poderiam tumultuar a sessão, mas até o desembargador aposentado Sebastião Coelho, que é um advogado de um dos acusados, Felipe Martins, foi barrado no tribunal. Não deixaram ele entrar para acompanhar um processo em que o cliente dele será julgado do mesmo jeito daqui a 3 dias. Mas como ele pode reunir elementos para a defesa de seu cliente, sendo que não consegue ter acesso ao que está acontecendo? O desembargador, revoltado, gravou imediatamente um vídeo e o publicou nas redes sociais. Veja. Estou aqui na porta da turma onde começou o julgamento. Sou Sebastião Coelho, advogado de Felipe Martins. Tem lugares dentro do plenário e estou sendo impedido de entrar. É a minha imagem, amigo. Eu estou fazendo a minha imagem aqui na porta do plenário, lugares vazios, e estou sendo impedido de entrar. Doutor Beto Simonetti, advogado da OAB, isso é uma vergonha o que está acontecendo contra a advocacia. E Vossa Excelência é responsável pela omissão que tem tido ao longo de todo esse arbítrio que está acontecendo aqui no nosso país. Eu estou denunciando para a nação que, como advogado de um dos principais acusados, ficou 6 meses preso, Felipe Martins, estou aqui com o doutor Edson sendo impedido de entrar na sala de sessões com lugares vagos, quando tem gente de movimentos sociais, como eles dizem, sentado lá no plenário. Isso é um escândalo para a nação brasileira. Eu estou denunciando, não estou ao vivo, vou descer e vou postar agora ali embaixo. E quero ver quem vai me impedir de fazer isso aqui. Isso é uma vergonha, isso não é um tribunal, isso é um tribunal de exceção para esse nosso país. E nós temos que dar um basta nisso tudo que está acontecendo. Chega desse arbítrio, vergonha nacional. Olha, e é uma verdade, né? Segundo o jornal O Globo, familiares de Vladimir Herzog estavam no plenário da primeira turma, bem como a jornalista Hildegard Angel, irmã de Stuart Angel. Mas o doutor Sebastião Coelho, que é advogado de co-réu, não pôde entrar. Indignado, ele começou a protestar, e protestar muito. Com gritos do lado de fora da sessão, ele conseguiu que o ministro relator interrompesse a leitura inicial do processo. Veja.
Augusto Heleno Ribeiro, Jair Messias Bolsonaro, Mauro César Barbosa Cid, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira e Walter Souza Braga Neto. A presidência da primeira turma agendou as sessões extraordinárias para os dias 25 e 26 de março de 2025, com início às 9h30 e término às 12h30, bem como manteve a convocação da sessão ordinária para dia 25 de março à tarde e sessão extraordinária para o dia 26. É o relatório, presidente. O desembargador disse que o STF é um tribunal de exceção. Acabaram com o direito de manifestação. Apenas quem for de esquerda e defensor de agendas globalistas pode se manifestar hoje em dia sem problemas com a justiça. Com isso, fica claro para qualquer um a verdadeira intenção, que é de acabar com o bolsonarismo, como foi dito pelo presidente da corte em um evento político estudantil. E por que essa raiva toda contra um ex-presidente que entregou o país com lucros, com todas as contas no azul? Por que tanta vontade em não deixá-lo voltar ao poder? Se a democracia é o direito do povo escolher, por que não respeitam esse direito? Por que não querem deixar o povo escolher de acordo com suas próprias vontades? As manifestações de rua já revelam esse desejo. E por que o Judiciário e alguns ministros da Suprema Corte agem como se fossem os pais do povo brasileiro, dizendo que cada um deve escolher para a sua vida? Por que acham que o povo é incapaz de escolher por si só? Vale lembrar que esse foi o pensamento de todos os ditadores que arruinaram a humanidade no passado e que ainda continuam arruinando seus povos. Bolsonaro foi um excelente presidente. A única crítica recorrente a ele está relacionada ao seu comportamento durante a pandemia. Fora isso, não há mais nada que possa ser enumerado, absolutamente nada. No entanto, hoje a ciência mostra que ele estava certo ao afirmar que não tomaria a vacina. Mas é importante notar também que ele nunca impediu ninguém de se vacinar. Além disso, foi o primeiro presidente da América Latina a providenciar os imunizantes assim que estiveram disponíveis. A raiva que sentem dele é resultado de uma construção da mídia patrocinada pela corrente esquerdista que quer se manter no poder. Uma corrente que teme a vitória do ex-presidente nas eleições de 2026 e quer eliminá-lo da concorrência para que o caminho esteja livre para uma vitória tranquila e segura, como se isso fosse mesmo acontecer. Bolsonaro não deixou ninguém roubar. Não roubou e não deixou ninguém roubar. Não houve nenhuma denúncia de corrupção no governo dele. Se houvesse, estaria exaustivamente explorada até o dia de hoje. Muito se fala de discurso de ódio, mas o ódio que se sente é das injustiças que cometem contra ele em um jogo que não é leal e muito desigual. Quem verdadeiramente sente ódio não é difícil de se perceber. Veja. Bolsonaro é mais próximo do diabo do que de Jesus Cristo. Bolsonaro, se tivesse que ele se alinhar, ele se alinha facilmente nas hostes do diabo, de Satanás, do demônio. Porque a construção cultural da figura do diabo, o que é? É o mal, é o contrário, é o violento, é o perverso. Ora, lembremos, uma pandemia. O presidente da República vai para a porta do palácio imitar uma pessoa com falta de ar. Isso é uma atitude cristã? E como é que alguém vai dizer que não, isso é cristão? Cristão não, isso é coisa do diabo, Satanás, demônio. Então, eu acho que é isso que tem que ser lembrado, tem que ser que mesmo no paradigma da religiosidade, no crivo da religiosidade, o Bolsonaro não passa. Esse homem que você viu, Flávio Dino, vai julgar Bolsonaro. Qual a chance desse julgamento ser livre de convicções pessoais, depois que ele já expressou abertamente sua opinião sobre o réu? Qual a chance? Ele não deveria se declarar suspeito para julgar esse caso? Bolsonaro fez besteira ali ao fazer o gesto. Sim, foi infeliz e reconheceu depois. Mas foi levado pelo momento, exatamente quando o presidente Lula diz as besteiras que diz.
as besteiras dele. E todos dizem que foi um lapso, um escorregão, que foi engraçadinho, que está tudo bem. Se Flávio Dino diz isso, o que dizer dele próprio, que condenou uma mãe de 2 filhos pequenos a 14 anos de prisão? Quem é o lado escuro desta força? Na verdade, o ministro disse tudo que o governo atual, ao qual ele pertence, ou pertenceu, e o judiciário estão fazendo agora. Mas eles não conseguem enxergar e pensam que o povo brasileiro é igual a eles. Os ministros do judiciário defendem uma mudança no sistema de governo, de república para uma república semi-parlamentarista ou semi-presidencialista, para que o governante, de fato, não seja escolhido pela vontade do povo, e sim por procuração. De novo, para eles, o povo não sabe votar e escolher. E tem um certo sentido nisso, porque não é possível que, com tanta evidência assim acontecendo, o povo ainda escolha nomes como os que estamos vendo nos dias de hoje. Nomes que ocupam as lideranças do Congresso Nacional para atender aos interesses próprios. O fato é que um homem que não permite roubos em um país cheio de afanadores não pode permanecer no poder. De maneira alguma. Porque todos querem uma fatia do vasto e bilionário orçamento da União. É dinheiro demais e fácil para apenas uma pessoa controlar e para que apenas uma pessoa impeça os outros de meterem a mão. Essa é a verdadeira razão pelo qual odeiam o nome Bolsonaro. Vamos fazer agora mais um intervalo para o recado de nosso apoiador e voltamos logo na sequência para falarmos mais sobre esse e outros assuntos. É bem rapidinho, até já. E é isso aí, querido Paulo e todos que nos acompanham aqui no Canal Mundial. É uma alegria estar aqui com você e vamos falar desse assunto. Você percebeu, Paulo, que muitas coisas vêm evoluindo, mas parece que falar da nossa vida íntima, da nossa vida sexual, ainda existe um tabu muito grande. E a gente vem aqui de forma consciente alertar todos, porque você ter uma vida sexual ativa é sinal de saúde, é sinal de bem-estar. E principalmente, Paulo, no caso do homem, devido a estresse, ansiedade, insônia, alcoolismo, tabagismo, tudo isso afeta os níveis de testosterona. E se prejudica a testosterona, vai impactar onde? Na vida íntima, na vida sexual do homem, porque a testosterona, Paulo, é o hormônio sexual do homem, é o hormônio da força, do vigor e da vitalidade. Então, quando impacta e mexe com a nossa testosterona, causa problemas na hora da relação, como disfunção erétil e ejaculação precoce. Principalmente, meu amigo, você que sofre com a diabetes. O que eu vou falar agora aqui é muito sério. A diabetes hoje é a doença que mais causa impotência no mundo. Você que tem diabetes sabe o que eu vou te falar. A diabetes, ela interrompe o fluxo sanguíneo, não deixando chegar às extremidades do corpo. E aonde não há sangue, não há vida. Aonde o sangue não circula, não há ereção. Então, quem tem diabetes, Paulo, tem muita dificuldade em ter uma ereção rígida e de maneira satisfatória. Eu te apresento Max Viril. É para você que tem e para você que não tem diabetes. Ele vai ajudar o equilíbrio da testosterona, vai aumentar o seu fluxo sanguíneo e você terá níveis de ereção durante o dia e durante a noite. Você tomando um Max Viril 30 minutos antes da sua relação, como eu tomo, você terá níveis de ereção, aquela ereção rígida e de maneira satisfatória. Basta tomar 30 minutos antes da relação, a cada 3 dias. Não precisa tomar todos os dias. A cada 3 dias, você vai tomar 30 minutos antes da relação, vai ter aquela ereção rígida, vai namorar com mais confiança, com mais segurança e vai melhorar a autoestima. E um último recado, porque a gente se preocupa com a sua saúde. Você, meu amigo, não abuse desses remédios de farmácia, que a longo prazo vai prejudicar o seu coração e a sua pressão. Max Viril é 100% natural e te dá uma performance extraordinária e você vai se satisfazer e satisfazer a sua companheira na hora da relação. Por isso, adquira Max Viril. Para adquiri-lo, você vai ligar agora 0800 323 0090 0800 323 0090. E atenção, que os 100 primeiros que ligarem, Paulo, vão ter um desconto de até 70% no Max Viril. E de presente, olha o meu aqui, ó,
vai ganhar um smartwatch, tá? Que vai marcar o quê? Sua caloria, seus batimentos cardíacos. É para cuidar da saúde. Liga 0800 323 0090. 0800 323 0090 para colocar tudo para cima, para ter mais confiança, segurança e não falhar na hora H. É Max Viril, Paulo! E já estamos de volta com esse nosso programa de análises. Foi bem tumultuado o início da sessão desta terça-feira no STF, que julga a aceitação da denúncia da PGR contra o chamado Núcleo 1, que envolve o ex-presidente Bolsonaro e mais 7 pessoas, dentre elas o general de 4 estrelas Walter Braga Neto. O desembargador aposentado Sebastião Coelho ficou revoltado porque foi impedido de acompanhar a sessão presencialmente. Ele protestou e o presidente do tribunal, ministro Luiz Roberto Barroso, mandou prendê-lo. Disse que o desembargador precisa agora de um advogado urgentemente, ou seja, a pressão sobre os que divergem das ações e pensamentos dos magistrados está só aumentando. Permitir a entrada apenas dos que são contra o ex-presidente Bolsonaro já revela a tendência do julgamento externada bem antes da sentença final, inclusive com o presidente da primeira turma, ministro Cristiano Zanin, já chamando os presentes, ou seja, os acusados, de réus, numa sessão que deveria ser para decidir se aceita ou não a denúncia da PGR. E aí, num ato falho, o presidente da sessão já deixa escapar, chamando os acusados de réus. Vamos conversar agora com o nosso comentarista, professor Alfredo Pessoff, que está acompanhando também o julgamento neste primeiro dia de sessão. Fica difícil, né, Alfredo, convencer a defesa de que esse julgamento não é arranjado. Mas o que mais está sacudindo as emoções em Brasília é a notícia de que o presidente Donald Trump está acompanhando bem atento o julgamento no STF. Na sua opinião, Alfredo, o que pode representar isso? Essa notícia está saindo em todo lugar. Seja bem-vindo, Alfredo. Saudações a você, Paulo, aos nossos espectadores do Mundial Telenotícias. Muito obrigado por estarmos aqui mais uma vez. Na minha opinião, não há julgamento, há um linchamento, há uma leitura de uma sentença pré-definida. Não acredito, sinceramente, que alguém dentre nós acredite que essa turma que já manifestou todo o seu ódio, o seu rancor e seu desprezo pelo povo brasileiro em reiteradas oportunidades vá ter qualquer senso de justiça. Desta turma aí, pelo menos 3 deles estão diretamente impedidos. No caso do outro ministro Alexandre de Moraes, porque ele é o juiz, ele é o organizador de tudo. O Zanin, quando foi questionado no Senado, falou que ele se sentiria impedido de participar de um julgamento, Paulo, onde alguém contra quem ele atuou fosse parte. E a manifestação que você colocou do Flávio Dino é muito clara, de ódio, de rancor e de inversão de todos os valores em relação ao cristianismo. Eu poderia perguntar, por exemplo, para o doutor ministro Flávio Dino, o que ele acha dos mandamentos divinos, por exemplo, de não matarás, não roubarás. Olha, é preciso ter muito sangue frio nessa hora. Eu louvo, Paulo, demais da conta, a frieza e a capacidade e a coragem emocional. Para mim foi um ato de coragem emocional o presidente Bolsonaro estar presente no julgamento. E você observa que o Alexandre de Moraes ele passa o tempo todo de cabeça baixada, muita tremura nas mãos e tudo mais. Bom, esse julgamento tem uma repercussão limitada pelo mundo por conta do envolvimento da mídia de esquerda mundial. A mídia, para quem não sabe, o conjunto da mídia mundial é dominado pela esquerda. Nós somos vozes que estamos abrindo um espaço na reconstrução e na reconstituição do verdadeiro papel do jornalismo. Se o Donald Trump estiver acompanhando, e eu acredito realmente que ele esteja, porque nunca nos esqueçamos de uma coisa muito simples, Paulo. Está nos Estados Unidos alguém
Eduardo Bolsonaro, que faz parte do círculo pessoal do Donald Trump e dos seus familiares. O Eduardo Bolsonaro não é alguém que estranho nem a Mar-a-Lago e nem mesmo a estrutura de poder do Donald Trump. Então, na minha opinião, Paulo, nós estamos vivendo um momento muito assustador, nós estamos vivendo um momento de destruição do que resta do Estado democrático de direito. O que nós vimos naquela questão envolvendo o desembargador Sebastião é dessas coisas que deixam a gente verdadeiramente de cabelo em pé. Porque nós não estamos falando de uma figura qualquer, nós estamos falando de um desembargador aposentado que abriu mão de muitos anos de mandato ainda. Ele se aposentou com 64, 65 anos, quando podia até os 75, exatamente por não concordar com o sistema. Eu creio que esse julgamento, pelo impacto que ele tem, pelos valores que ele envolve, esse julgamento pode demonstrar para aquele brasileiro que ainda não entendeu o que está acontecendo, Paulo, o quão perigoso é o momento atual que nós estamos vivendo. Eu tenho muita preocupação com a relativização. Ah, não, é porque é o Bolsonaro. Não, na verdade, eles estão atacando, eles estão atuando para reiterarem a necessidade de que a sociedade sinta medo, que eles podem reinventar a lei e sua aplicação. E se não tiver lei, eles podem não apenas criar a lei, mas interpretar a lei que eles próprios criaram. Então, nós estamos num momento, na minha opinião, muito perigoso, muito delicado, e nós temos que entender, Paulo, que o que nós estamos vivenciando é algo muito divisor de águas. Talvez isso nunca tenha acontecido na história das supostas democracias. Eu não vou falar aqui dos julgamentos lá da Coreia do Norte, não vou falar dos julgamentos da Nicarágua, nem em Cuba, nem na China, mas em termos daquilo que se entende como o que resta de democracia, olha, eu vou dizer, nós estamos sendo um péssimo exemplo para o mundo. Eu vou dizer uma coisa, Alfredo. O que deixa a dúvida com relação a ser um julgamento justo, democrático, ou seja, dentro de uma democracia, é justamente essa proibição de entrada de pessoas supostamente a favor do ex-presidente. Não só isso, mas do próprio desembargador, que não estava ali na figura comum, na figura de um desembargador, e sim de um advogado de uma das partes envolvidas, que vai ser julgada daqui a 3 dias. Então, se você não permite isso, e não permite a entrada de parlamentares, porque vai haver baderna, vai haver tumulto, então não permita a entrada de ninguém, nem de direita, nem de esquerda, porque também pode haver manifestação. Por exemplo, se permite, de repente, a entrada de um deputado como André Janones, que decide gritar e pedir condenações, a mais do que supostamente estão querendo atribuir. Como é que fica isso? Também vai tumultuar a sessão. Então, se não pode entrar de um lado, também não pode entrar de outro, porque senão fica claro aí a tendência, fica claro aí o lado a que está tendendo, esse julgamento. Você vê que o presidente da primeira turma já chamou os acusados de réus, ou seja, ele já, pelo jeito, no subconsciente dele já tem a sentença dada, ou seja, vamos aceitar esta denúncia e vamos partir para o julgamento. São réus. Então, veja, hoje o presidente Bolsonaro, você falou agora há pouco, chegou, ele chegou de surpresa, espontaneamente, e sentou na primeira fila, olhou nos olhos dos magistrados durante toda a sessão. Ao ler o relatório, o relator disse que o núcleo de Bolsonaro colocou os 3 poderes em risco iminente. Mas como? Que risco seria esse? E nós temos
uma coisa muito curiosa para falar. Este julgamento agora de aceitação da denúncia está servindo para apenas uma coisa: mostrar o brilhantismo da defesa. Nós temos aqui um trecho da sustentação oral do advogado de defesa do ex-presidente Bolsonaro. Nós vamos rodar agora e a gente volta para comentar, Alfredo. Roda aí, produção. Então, vem a denúncia. E a denúncia é feita efetivamente com duas novidades. Porque com o estado de sítio e baseado na palavra exclusiva do delator, seria difícil a propositura de uma ação penal. Então traz-se uma narrativa que vem efetivamente do começo de atos de pronunciamentos do presidente da República, pronunciamentos públicos, e depois o 8 de janeiro. Sobre esse primeiro momento, senhor presidente, eu me permito até fazer uma digressão sobre o mérito antes de tratar das preliminares, mas é importante dizer que sobre esse primeiro momento, nós temos efetivamente uma acusação do Procurador-Geral da República de 2 artigos gravíssimos do Código Penal que tratam do golpe, e de golpe contra as instituições democráticas e contra o governo legitimamente eleito. Mas um minutinho só, estamos tratando de uma execução que se iniciou em dezembro de 21, tratando do crime do governo legitimamente eleito. Qual era o governo legitimamente eleito? O dele. Então esse crime é impossível, com todo respeito. Falar-se em execução de crime contra o governo legitimamente eleito, que era o dele. O governo legitimamente eleito veio no final do ano de 22, com as eleições. Então, como se falar em tentativa, em início da execução? E mais, como se falar em início de execução por pronunciamentos e lives, quando os 2 tipos penais têm elementares do tipo a violência ou a grave ameaça? Não existia violência nem grave ameaça. Então é impossível falar dessa execução. Como eu disse, é porque não existia nenhum elemento, então começa uma narrativa a respeito de pronunciamentos públicos. Para terminar no 8 de janeiro, que nem a Polícia Federal, que utilizou, como lembrou meu colega, mais de 90 vezes a expressão possivelmente, que não havia certeza, nem a Polícia Federal, que se utilizou dessas possibilidades, afirmou a participação dele no 8 de janeiro. Não há um único elemento, nem da delação. O que você achou aí, Alfredo? Foi brilhante. Realmente, ele desconstrói todo o argumento da acusação. Desconstrói, porque está aí. Tudo que ele falou aí é a síntese da mais pura verdade. Qual é a sua opinião? Bom, eu acredito que, pela lógica, ninguém quer saber de nada lógico. O que nós estamos observando, Paulo, é que existe uma condenação pré-combinada. Eles sabem o que eles precisam fazer, condenar Bolsonaro. Como eles vão fazer, atropelando o quê, derrubando o quê, destruindo o quê, não interessa. Não há como que o Bolsonaro ia dar um golpe nele mesmo. Como isso pode? Está parecendo um empréstimo que o PT está propondo, onde a pessoa vai lá, pega um empréstimo baseado no seu FGTS, pega esse dinheiro e depois paga juros para o banco. Quer dizer, são essas construções, essas narrativas mirabolantes, Paulo, que mostram claramente que ninguém nesse momento, está preocupado, Paulo, em hipótese nenhuma com justiça, mas justiçamento. Eles têm uma sentença definida e eles vão criar o que for necessário, eles vão inventar o que for necessário, eles vão gerar uma série de argumentos fantasiosos dignos de um roteirista de um filme lá de 3ª ou 4ª categoria, mas eles sabem que se eles se ativerem à verdade, eles estão ferrados, então eles vão continuar se pautando, se baseando, buscando exatamente o faz de conta. O que eles têm, Paulo, é a ideia, quer dizer, como é que, peraí, em 2021 o Bolsonaro começou a fazer um golpe, as preparativos de um golpe
que teoricamente ele aplicaria quando? Pessoal, observem, houve a eleição, pode-se questionar os resultados, muitas coisas, beleza, é do direito de cada um, mas eu quero que vocês atentem o seguinte: houve um governo de transição fantasticamente ordeiro. O Bolsonaro fez as promoções dos militares atendendo o pedido do governo Lula. Quer dizer, se eu sou um golpista, se eu estou planejando praticar um golpe, Paulo, imagina a razão pela qual eu vou colocar como comandante do exército alguém que não é aliado meu. Quer dizer, as coisas não fecham. As pessoas precisam entender que esse faz de conta está bizarro. Observem claramente, o faz de conta é de uma insanidade sem tamanho. E mais, submeter a uma turma um assunto de tal relevância e com tal urgência, me parece que esse julgamento está sendo de uma forma tão rápida para proteger o Lula, que está outra vez num momento crucial viajando. Ou o Lula está viajando ou está fazendo algum procedimento cirúrgico toda vez que existe alguma coisa impactante no Brasil e no mundo, como no 7 de outubro de 2023, período no qual supostamente o Lula estaria fazendo uma cirurgia no quadril. Então, eu quero que as pessoas entendam claramente, é preciso ser mais do que ingênuo, é preciso ser irresponsavelmente ingênuo, Paulo, para acreditar nessa montagem fantasiosa de um golpe. Na verdade, parece aquela música sertaneja, uma colcha de retalhos, mas uma colcha de retalhos costurada por alguém sem habilidade. Alguém que, em lugar de fazer uma bela colcha de retalho de um patchwork, está fazendo um monstrengo, está construindo um verdadeiro Frankenstein. Mas eu digo, muito cuidado. Quando você faz um julgamento de ocasião, isso pode acabar redundando no pior dos cenários. E como você colocou antes, o Trump está assistindo esse julgamento. Pessoal, eu tenho uma clareza e divirjo em certos momentos até do meu caro Paulo Echevarri. Eu sei que o Trump foi eleito presidente dos Estados Unidos, mas eu também sei que o Trump não quer que mais um país na sua área de influência vire um chiqueiro assumidamente comunista. E quando a gente tem situações como essa, Paulo, nós estamos percebendo claramente que o Brasil se encaminha para uma situação de exceção. Esse julgamento é apenas uma peça a mais de um quebra-cabeças, de um emaranhado, onde o que está em jogo é a nossa liberdade, o nosso direito de viver num país livre, que me parece não é essa a preocupação deles. Então toda a montagem dos argumentos, Paulo, é uma montagem com foco. Sabe quando você tem um objetivo final? Então, não interessa o que eu tenho que fazer, quais são as idas e vindas que eu vou recorrer. O importante é que eu sei aonde quero chegar. E isso é muito perigoso em se tratando de um país, em se tratando de democracia, de Estado democrático, de direito e da liberdade de um povo. Falam e tratam isso tudo como tentativa de golpe. Disse que houve uma tentativa de golpe que colocou em risco os três poderes. Um risco iminente, os três poderes. Mas que tentativa de golpe foi essa que a gente não viu absolutamente nada nas ruas? O que a gente viu ali foram mulheres e senhoras e alguns pais de família ali se manifestando. Uma manifestação que acabou em depredação. Então, aonde está o golpe? Num pleno domingo, às 3 horas da tarde. Aonde está a tentativa de golpe? A tentativa de golpe foi dada pelo povo? Se foi dada pelo povo, quem foi o financiador? Quem foi o organizador de tudo isso? Quem foi o financiador? Porque se é uma organização, precisa ter
um financiador. E quem foi o financiador disso? Não houve. Se não houve um financiador, de acordo com a própria polícia, o relatório da polícia, então ficou uma coisa dispersa. Então é aquela história aqui, vamos ali, é uma manifestação, foi puramente isso. Mas querem levar isso para o lado do golpe para justificar suas ações. Agora já tem gente que não está mais engolindo isso, hein? Nós temos novidades aí. Porque no momento da gravação desse nosso programa chegou a informação aqui, olha só. E super interessante, que o ministro Luiz Fux, porque essa primeira turma é composta por Luiz Fux, Carmen Lúcia, o Cristiano Zanin, que é o presidente, o ministro relator e Flávio Dino, ou seja, são 5. São 5, Alfredo. Então, desses 5 aí, talvez por isso que queiram levar isso apenas para a primeira turma, porque ali tem a certeza da maioria daquilo, né, que eles pretendem chegar, ou seja, ao que parece que pretendem chegar. Mas o ministro Luiz Fux votou pela incompetência do STF para julgar pessoas sem foro por prerrogativa e critica a incoerência dos colegas, Alfredo. Veja, já está começando uma reação. O ministro disse, abre aspas, costumo dizer que pior que um juiz que não sabe direito é um juiz incoerente. Peço todas as vênias para acolher essa preliminar. Fecha aspas. E ele disse mais, ou nós estamos julgando pessoas que não exercem funções públicas, ou estamos julgando pessoas que exercem essas funções. Então veja, isso é muito importante, um ministro já destoando e deixando claro, na verdade, o único juiz, né, ou seja, de carreira realmente, concursado dentro do STF, que já está deixando claro que ele não concorda com o que está acontecendo. Se a ministra Carmen Lúcia decidir pelo lado dele, nós já temos 2 votos aí para se recusar essa denúncia da PGR. Mas ainda tem os 3, né? 2 que nós já conhecemos o pensamento e o terceiro que deixou escapar chamando os acusados de réus. O que você acha, Alfredo? Bom, eu, enquanto você estava falando, dei uma passada no noticiário, já deu como questão vencida essa situação. Já o Alexandre de Moraes, teoricamente, submeteu e foi considerado que não tem nenhum problema. Segundo o relator, o Supremo tem competência para julgar todos os casos e na turma. Então, Luiz Fux divergiu e votou para levar o caso para o plenário, onde os 11 ministros votam, mas ficou vencido. Na verdade, eu penso que o Luiz Fux, nesse momento, inclusive naquele episódio, quando ele pediu vistas do processo da Débora, o Luiz Fux deve estar sentindo um desconforto muito grande, Paulo, porque não é possível que as pessoas se submetam a tais insanidades. Pessoal, não tem cabimento. O que nós estamos vendo é um caso muito sério, Paulo. Entrou num círculo tal que eles querem levar tudo de roldão. O Luiz Fux está tentando, ele deve estar apavorado, porque ele sabe que a vitória de agora pode ser o fracasso e a destruição do que resta da imagem do STF perante a sociedade. Isso é uma coisa gravíssima. Não estou dizendo aqui que o Luiz Fux é uma exceção, não, que é uma santidade, mas por qual razão tanto medo de levar esse assunto para o plenário do STF? Por qual razão? O que leva os doutos ministros da primeira turma a simplesmente terem essa pressa? Na minha opinião, Paulo, é para encaixar na agenda de viagem do Lula. Então, é um bem bolado? Pode ser. O que eu sei é que não existe uma possibilidade de vivermos numa plenitude democrática quando a lei ela é adequada às conveniências e às circunstâncias de cada um. Eu estou muito preocupado, Paulo, porque
a situação ela está sendo cada vez mais escancarada e o Luiz Fux mostra claramente que o casco, compreendamos o STF como um barco, o casco do STF começa a apresentar rachaduras e talvez seja um indício de que essa imagem monolítica que o Alexandre de Moraes ainda consegue impor já não seja mais assim tão monolítica como o sistema pensa, quer, precisa e deseja. Nós estamos vendo aí já ministros destoando, largando as mãos, né? Isso pode ser muito representativo, Alfredo, porque alguns ali podem não se importar com as sanções que vão rolar, que vão vir, mas outros têm muito a perder, né? Tem muito a perder. E não vale a pena se desgastar num momento como esse. Mas, Alfredo, eu vou dar um espaço agora para chamar a atenção para isso aqui. Ó. O perfume que nós estamos lançando aqui é o Etché, Uma Noite em Sevilha. Eu peço a você a sua atenção especial para esse produto, porque é muito importante para nós. Está à venda nesse site aí, etchelojavirtual.com, ou você pode acessar via o QR Code e fazer o seu pedido. É um perfume com uma fragrância sensacional, extremamente duradoura, é uma fragrância importada, vem numa embalagem muito legal, é de 50 ml, é unissex e pode ser usado aí, né, de presente, ou seja, né, pode ser dado de presente para sua namorada, para o seu namorado, marido, esposa, e é para qualquer ocasião. Muito legal. Então você acesse aí o site etchelojavirtual.com ou o QR Code aqui ao lado e faça o seu pedido. E tem promoção lá, hein? Tem promoção, precinho tá bom, vale a pena. Corre lá, é o perfume que eu uso. Etché, Uma Noite em Sevilha. Alfredo, continuando com o nosso bate-papo, a ministra das Relações Institucionais, agora mudando um pouco de assunto, Gleisi Hoffmann, está sendo acusada no TCU, no Tribunal de Contas da União, de fazer promoção política do presidente Lula fora de época eleitoral. O Partido Novo entrou com uma ação contra ela pedindo a remoção do conteúdo que ela gravou e publicou nas redes sociais. Vamos dar uma olhada no conteúdo que a Gleisi gravou. Roda aí. Apertou o orçamento, o juro está alto, pega o empréstimo do Lula. O governo Lula liberou o crédito do trabalhador, uma nova linha de empréstimos consignados para quem trabalha com carteira assinada, com juros muito mais baixos. Como é que você pega? Solicite diretamente pelo aplicativo da Carteira de Trabalho Digital. Autorize o acesso aos dados e em 24 horas você receberá ofertas de crédito. O empréstimo é descontado diretamente da sua folha de pagamento. E você pode usar 10% do seu saldo do FGTS como garantia. E em caso de demissão, 100% da multa rescisória. Já tem um consignado e agora? Não tem problema. A partir do dia 25 de abril, você poderá usar esse programa para migrar suas dívidas, trocando o juro mais alto que está pagando pela taxa mais em conta do empréstimo do Lula. Caramba, viu aí? Empréstimo do Lula, crédito do Lula, uma ministra de Relações Institucionais do governo fazendo campanha para o governo Lula fora de época. Isso aí está na cara que isso se enquadra perfeitamente como abuso de poder político e abuso de poder econômico, porque está usando, né, a máquina governamental para fazer campanha, falando crédito Lula, ainda dá um nome disso, né? A ministra, obviamente, que apagou das redes sociais esse vídeo. E você viu claramente que ela promovia aí a nova modalidade de crédito consignado lançada pelo governo federal. No conteúdo, a petista se referia ao programa como empréstimo do Lula, o que acabou gerando uma forte reação da oposição, que acusou a ministra de promover pessoalmente o presidente Lula com fins eleitorais. Felipe Dávila, que concorreu à presidência pelo Partido Novo, também gravou uma resposta ao vídeo da ministra, que chamou de armadilha. Veja o que ele disse. É o maior golpe que o PT já deu no trabalhador. Vamos ver se eu entendi, Gleisi. Primeiro,
vocês quebraram a vida dos trabalhadores. Hoje, nem café e nem ovo dá para comprar. Depois, afundaram o Brasil em dívidas e jogaram os juros lá no alto. E agora, para ajudar, vocês querem que o trabalhador se endivide usando um dinheiro que já é dele, mas que o governo não libera. Vou te explicar uma coisa. O tal empréstimo do Lula permite que você use até 10% do seu FGTS e 100% da multa rescisória como garantia. Ou seja, o seu dinheiro está lá, mas você não pode sacar. Só pode usar se for para pagar juros aos bancos. Não é genial essa ideia? O governo primeiro destrói o seu poder de compra, depois te empurra para a dívida e, no final, garante que os banqueiros, aqueles que o PT tanto critica, fiquem com o lucro. O pior, ainda chamam isso de benefício. Isso é a versão estatal do traficante que diz que a primeira dose é grátis. Agora me diz, se o governo precisa te emprestar dinheiro para você sobreviver, quem foi que destruiu sua vida financeira? Isso é ajuda ou armadilha? Eita, Alfredo, se o presidente fosse Bolsonaro, eles iam cair em cima e pedir a impugnação da candidatura dele e a lei da ficha suja em cima disso aí, né? Porque estaria fazendo propaganda política. Isso é abuso de poder econômico e político, não é? Na sua opinião. Olha, Paulo, eu realmente estou estarrecido com esse governo. Eu tenho certeza que o Sidônio é nosso. Porque isso aí tem toda a cara do Sidônio. Pessoal, o que está faltando para as pessoas entenderem que esse é um governo que quer ferrar com a vida do brasileiro? A essência da esquerda, pessoal, lembre-se disso. O fundamento básico do pensamento esquerdista é falir as pessoas, é quebrar as pessoas, é tornar todos miseráveis, é endividar as pessoas, fazendo com que elas não tenham coragem de ter sonhos com a sua vida. Em vez do governo propor um projeto de educação financeira, como poderia ter sido feito, seria muito mais louvável. Não, nós estamos tendo um governo que quer empurrar o trabalhador para o cadafalso da dívida. Em vez de ensinar que num momento de crise você não pode recorrer ao cheque especial, ao cartão de crédito ou a empréstimos, o governo quer exatamente o contrário. O governo que prometeu picanha e entregou abóbora, o governo que prometeu cervejinha e cortou até o café. Pessoal, o que está faltando para as pessoas entenderem a gravidade da quebradeira econômica? Submeter o povo a uma armadilha sob o argumento de um benefício é uma coisa tão assustadora, tão vexatória, que eu fico preocupado. Eu, particularmente, inclusive, Paulo, eu tenho uma visão muito clara do FGTS. Eu sou favorável a que se extinga o FGTS e que se dê um ganho salarial de 8, 12 ou 15% para o trabalhador. Mensal. Você sabia que se você não pagar o FGTS, você tem no mínimo um ganho de 8% ao mês. Quem não gostaria de um aumento salarial dessa monta desde já? Então, o que nós precisamos ter muita clareza, Paulo, é que esse é um governo que precisa endividar o povo, precisa dilapidar toda e qualquer alternativa de que esse povo saia da crise na qual ele se encontra. Eles precisam endividar, tornar o povo miserável, tornar o povo depois dependente da generosidade de um favor ou sabe-se lá do quê. Eu penso que essa é a essência do esquerdismo no mundo todo. Claro, em nenhum lugar onde a esquerda chegou ao poder, ela resolveu os problemas de pobreza. Em nenhum lugar onde a esquerda chegou ao poder, houve melhoria na qualidade de vida das pessoas. Vocês estão em dúvida? Dá uma olhada como é que está a situação na Nicarágua. Aqui só os nossos vizinhos. Veja a situação que está Honduras, veja a situação que está a Venezuela, indo um pouquinho mais para cima, ali do lado tem a Colômbia.
também quebrada. E do outro lado você tem o Peru, quebrada, a Bolívia sem gás, sem combustível, sem contar a maravilha do mundo que é o socialismo em Cuba, porque foi o único lugar onde o socialismo efetivamente deu certo, Paulo. Desde os ideários dos socialistas utópicos foi em Cuba. Em Cuba o socialismo deu certo. Todos estão na miséria e a elite está nadando em dinheiro. Então esse é o objetivo. É isso que eles querem para o povo brasileiro. Querem endividar o povo brasileiro, estão brincando, estão tripudiando e estão ridicularizando o povo brasileiro. Eu pego do meu dinheiro, empresto para mim mesmo e pago juros para o banco. Que maravilha, Paulo! Qual será a próxima invenção do nosso amigo Sidônio? Olha, isso me parece mais aquela fábula do flautista de Hamelin, né, que saía tocando flauta e encantando os ratos da cidade de Hamelin para fora. Todo mundo ia seguindo ele. Então isso soa mais como essa fábula, né, Alfredo? Ou seja, os caras vão tocando, falando, e aquilo vai entrando na mente dos mais fracos, e alguns vão se iludindo e depois se lascam literalmente. Só que o brasileiro não está mais bobo. Todo mundo sabe disso. Ele tem o dinheiro dele lá guardado no FGTS que não precisa pagar absolutamente nada, está rendendo. Ao invés de fazer isso, por que o governo não abre, né, não suspende a proibição do FGTS? Por que não trabalha a suspensão do FGTS? Entendeu? Se for preciso a entrada de legisladores para isso, que se entre, que se discuta isso. Mas não, quem é que você vai fazer uma dívida de um dinheiro que já é seu? Ou seja, você além de gastar o seu dinheiro, você ainda vai ficar devendo mais para o banco. É impressionante. Alfredo, chegamos ao final, né, desta nossa edição aqui, dessa segunda edição do nosso programa de hoje. Nós vamos ficar atento e nesta quarta-feira eu quero convidá-lo para participar comigo ao meio-dia, porque a gente vai falar mais sobre esse assunto, né? Nessa quarta-feira nós temos o segundo dia, né, de julgamento dessa denúncia da PGR, que é muito importante, porque isso será realmente um divisor de águas. E finalmente nós estamos chegando na reta final de tudo isso aí. Nós vamos conhecer, né, o resultado dessa situação toda, da agora para frente. Chegamos no gargalo do garrafão, né? A parte mais difícil está agora. Depois daí para frente, a tendência é melhorar, porque já conhecemos os resultados. Muito obrigado, viu, Alfredo? Eu que te agradeço aos nossos queridíssimos netespectadores que estão sempre conosco e vou fazer os pedidos de sempre. Pessoal, não adianta criticar o anunciante é fundamental para manter o canal. Respeite, são bravos, são pessoas que não são empresas públicas, é a iniciativa privada bancando isso. Muito parabéns mesmo ao pessoal que anuncia. Tá? Segundo lugar, se você ainda não está inscrito no Mundial Telenotícias, se inscreva, ative o sininho. Se estiver em suas condições, torne-se apoiador do canal. Compartilhe o conteúdo em suas redes sociais. Vamos fazer o canal Mundial Telenotícias alcançar 1 milhão de inscritos. E quando terminar aqui, eu sei que todos nós estamos com um nó na garganta, mas vá lá e comente. É muito importante o seu comentário, porque o algoritmo entende que o seu comentário pós-live, pós-programa, amplia o engajamento do canal. Obrigado, Paulo. Nós nos vemos amanhã ao meio-dia. Midday. Até lá. E chegamos ao final deste programa, você já sabe, escutou o recado do Alfredo, e eu agradeço a você muito pela companhia, pela paciência de ter chegado até aqui. Peço a você que passe lá, né, no etilojavirtual.com e faça o seu pedido de perfume, porque é muito importante também para a gente. Nos vemos de novo nessa quarta-feira ao meio-dia. Forte abraço e até lá.